Olha que coisa curiosa. Nas antigas profecias de Ezequiel, a gente está no meio de uma história de guerra total. E, de repente, do nada, tudo vira um projeto de arquitetura. Como assim? É o que a gente vai desvendar aqui. O que uma batalha épica tem a ver com uma planta baixa super detalhada e, mais importante, o que essa mudança radical quer dizer. Pois é, essa é a grande questão, né? A primeira impressão é que não faz sentido nenhum. Mas olha, tem uma lógica muito profunda aí, uma mensagem poderosa que conecta o caos da guerra com a ordem da arquitetura. E é isso que a gente vai explorar. Então vamos lá. Tudo começa com uma profecia de guerra, lá em Ezequiel 39. A profecia fala de uma batalha final, sabe? Contra uma figura bem misteriosa, um tal de Gog. E segundo os estudos, esse Gog não é uma pessoa específica, mas sim um símbolo. Ele representa todas as forças que se levantam contra Deus e seu povo. E o que faz essa batalha ser diferente de todas as outras é o motivo dela. Presta atenção no que o texto diz. Não é uma guerra por território, por poder, nada disso. É uma ação divina, com um objetivo muito claro: mostrar a glória e a justiça de Deus para o mundo inteiro ver. É uma demonstração, entende? E a escala dessa vitória é uma coisa de outro mundo. O resultado da batalha é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que a própria terra fica, digamos, contaminada. Ela precisa passar por uma purificação, um processo bem longo e metódico para ficar limpa de novo. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, o texto de Ezequiel diz que as armas dos exércitos derrotados eram tantas, mas tantas, que serviram de combustível para o povo de Israel por 7 anos. 7 anos! Imagina só, não precisar cortar lenha por todo esse tempo. É muita arma. E não para por aí não. A limpeza continua. O mesmo capítulo diz que o povo levaria 7 meses para enterrar todos os mortos e purificar a terra por completo. É uma imagem muito forte do quão definitivo foi esse julgamento, né? E é exatamente aqui, nesse ponto, logo depois de toda essa limpeza caótica do campo de batalha, que a história de Ezequiel dá um giro de 180 graus. A narrativa muda completamente. A gente sai do barulho da guerra e é transportado para o silêncio, para a ordem de algo que ninguém esperava. É uma mudança, assim, chocante, porque no capítulo seguinte, Ezequiel 40, toda aquela linguagem de guerra, de morte, de purificação, some, simplesmente desaparece. E no lugar dela, entra a precisão da arquitetura, da engenharia. O profeta conta que numa visão, ele foi levado para Israel. E lá ele vê uma figura, um homem, que parecia ser feito de bronze, sabe? E esse homem segurava um cordão de linho e uma régua de medir. E aí, essa figura celestial começa a medir, com uma precisão milimétrica, um templo novo, grandioso. E aí a gente volta para aquela pergunta: por quê? Por que uma profecia sobre guerra total de repente vira um manual de arquitetura? Essa questão intriga os estudiosos há séculos, e a resposta, pelo jeito, não está na construção física, literal, mas no que cada medida daquela simboliza. Então vamos tentar decifrar o que esse projeto significa. Os capítulos 40 e 41 são cheios de medidas, números, detalhes, mas não são só números. Eles representam o ideal divino. É como se fosse literalmente a planta baixa da perfeição. Então, o ponto central é esse, olha só. Todas aquelas medidas detalhadas simbolizam a ordem, a harmonia, a santidade, tudo aquilo que tinha se perdido. De acordo com as análises, esse projeto representa a restauração completa da relação entre Deus e a humanidade. E tem os detalhes que são fascinantes, de verdade. A decoração com querubins, com palmeiras, a simetria perfeita de todos os espaços, os quartos específicos para os sacerdotes. E olha que curioso, um altar de madeira, não de ouro, talvez simbolizando uma adoração mais pura, menos focada na ostentação. Tudo, cada detalhe, aponta para um retorno a uma ordem sagrada. E é aqui que a geometria ganha um significado teológico profundo. No coração do templo, o lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos, era um cubo perfeito. Pensa nisso. O cubo, em muitas culturas antigas, era o símbolo da perfeição absoluta. É a imagem da presença de Deus restaurada da forma mais ideal possível. Mas é aqui que a gente chega no grande mistério da história toda. Apesar de toda essa precisão, de cada detalhe, os estudos são unânimes. Esse templo magnífico nunca saiu do papel. Ele nunca foi construído. E aí a gente se pergunta, né? Se esse era o plano perfeito de Deus, por que ele nunca foi construído?
Por que dar um projeto tão detalhado se ele não ia ser executado? Essa pergunta é o centro da interpretação dessa visão. E as fontes que a gente analisou trazem umas perspectivas bem interessantes sobre isso. Existem algumas interpretações principais, sabe? Uma delas é que era um plano literal, mas condicional, ou seja, dependia da resposta do povo. Outra é que era uma visão simbólica para mostrar como a adoração perfeita deveria ser. Há quem diga que era uma planta para um futuro templo no céu. E tem também a ideia de que era um chamado para cada pessoa construir um templo espiritual na própria vida. Essa citação resume bem uma das interpretações mais fortes. A ideia é que a visão não era uma ordem, mas um convite. Uma oportunidade que Deus estava dando ao povo. A construção dependia de uma parceria, sabe? De uma resposta humana que, no fim das contas, não aconteceu como o ideal divino propunha. Ou seja, o fato do templo não ter sido construído não significa que o plano falhou. Pelo contrário, ele se torna um símbolo ainda mais poderoso. Ele mostra a profundidade do que Deus planeja para a humanidade e, ao mesmo tempo, a importância da nossa parte, da escolha humana nesse plano. É como a gente falou, a planta baixa de um relacionamento ideal. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A visão de Ezequiel, no fim, vai muito além de pedra e madeira. Ela nos desafia a pensar se a essência daquele templo era sobre ordem, santidade e a presença divina, como que a gente pode construir esses mesmos princípios arquitetônicos na nossa vida e nas nossas comunidades hoje? Fica aí, uma boa pergunta para a gente pensar.